Bom dia, Emmanuel e Marcelo. Não sei se é esse friozinho aí, né? Ou o que que é, mas enfim, vamos lá. Hoje a gente vai falar de um assunto que, particularmente para mim, eu acho super interessante, embora enquanto consumidora eu não gosto muito de comer, mas são as patês, as terrines e as galantines. Para mim, é o suprassumo da charcutaria no garde-manger. Porque é como se fosse uma arte, assim, né, de fazer. Então, para começar, definição pelo material de vocês está como massa carne, e ele explica que não existe tradução literal da palavra original, que eu esqueci qual que é, para o português, e aí traduziram como recheio. Mas, assim, na minha cabeça, faz muito sentido chamar essa massa carne de recheio, porque ela realmente serve como recheio. Se você parar para pensar que vai ser sempre uma massa carne composta de carne e gordura, e a gente usa muito para embutidos. Então, quando a gente faz salsicha, que a gente faz uma massa carne, porque salsicha e linguiça é composto de carne e gordura, né? Então, quando você vai embutir, você vai rechear uma tripa. Então, na minha cabeça, faz muito sentido chamar de recheio. E eu vou explicar por que que também faz sentido nas terrines, nas galantines, tá? E nos patês, obviamente. Proporção, geralmente, é de 2 para 1. 2 de carne e 1 de gordura. Então, 30% de gordura é interessante utilizar para fazer qualquer tipo de recheio. E é o mínimo, assim, porque se você... Olha, mano, só porque a gente conseguiu começar a aula, meu marido vem atrapalhar, você vê só, né? Como é que é a vida. Eu Os ia barulhos. perguntar se era seu marido ou se era o Marcelo. Ah, não, é meu marido mesmo. Ele, Oi, tô aqui, viu? esse é o horário dele tomar a espuminha de leite dele. Aliás, deixa eu tomar a minha também. Mas então, para qualquer recheio, 30% de gordura é o ideal para não ressecar. Porque geralmente as carnes que a gente usa são aquelas carnes meio que a gente despreza, ou porque elas são mais difíceis de trabalhar, ou porque elas ressecam muito fácil, ou porque o ponto de cocção tem que ser exato, assim, porque se passar, ele resseca, ou se você não assar bastante, ele vai ficar duro. Então são as carnes mais difíceis de se trabalhar e que a gente também não consegue peças bonitas para se trabalhar, né? Então a gente pode pegar, eu vou falar sobras, mas não é que tipo sobrou, entenderam? É para aproveitar totalmente o nosso produto. Até porque a origem das terrines são europeias e a gente sabe que a Europa ela tem muito essa tradição de consumir o animal por inteiro, até por conta das guerras e que eles passaram, da escassez. Então nada é desprezado, tá? Mas pode variar. Às vezes você pega uma carne que ela é muito magra e você fala, poxa, 30% de gordura tá pouco. Aí você vai lá e coloca mais. Ou senão você já pega uma carne que é mais gordurosa, aí você precisa de menos. Por exemplo, você vai pegar um foie gras para trabalhar. O foie gras ele é bem gorduroso. Então talvez você tenha que diminuir a quantidade de gordura, tá? Mas assim, gordura é gordura, né? Ela dá sabor, textura, umidade para produção. Então, muito difícil ser menos do que 30%. Até para hambúrguer vale essa regra, né? De colocar 30% de gordura. Então, o recheio ele vai ser composto por carne, gordura, tempero e pode ou não ter um agente ligante. Isso vai depender muito do método de produção e do ingrediente que você está usando. Aí você não vai precisar desse agente ligante.
Então, não vou explicar um por um. Espera só um pouquinho que a sinusite... Agora é a sinusite. Bom, carne. A mais usada é a suína, tá? Assim como no restante da charcutaria. A carne suína, ela predomina. Mas eu posso usar carne bovina, carne de aves, peixes e crustáceos. E posso fazer um blend, uma mistura. E quando eu faço uma mistura, eu vou ter a carne primária e a carne secundária. Geralmente a carne primária é a suína, aí eu faço um blend com a bovina. Aí a bovina é a secundária, tá? A secundária, ela costuma estar numa proporção menor do que a carne primária. Então, se a gente pensar, lembra um pouco aí de panificação na formulação, porque aqui também funciona mais ou menos assim. Só que ela é um pouco mais fácil, né? Porque a formulação é 70% carne, 30% gordura. Ponto, né? Dentro desse 70%, eu posso fazer um blend. Eu posso usar 50% de carne bovina, de carne suína, 20% de carne bovina, 30% de gordura. Aí você fica livre para fazer esse blend, tá? Tanto que, se você parar para pensar, existem muitos blends que a gente encontra no mercado. Inclusive, né, a gente estudou as salsichas alemãs na terça-feira. Nossa, o tempo tá passando diferente. Na terça-feira, a gente estudou sobre as salsichas alemãs, aí a gente vê quantos blends que dá para ser feito dentro dos recheios, né? E aí, quando você pegar uma receita daquelas salsichas para fazer, você vai verificar tantos por cento de carne suína, tantos por cento de fígado, sei lá de quem, e isso vai sempre seguir o padrão dentro daquela especificação de salsicha, tá? Por enquanto eu tô falando de salsicha, porque dentro da charcutaria a gente falou de salsicha e linguiça, mas daqui a pouco a gente vai adentrar aos patês, terrines e galantine, tá? Gordura, gente, geralmente a suína, tá? Porque ela é mais tenra, mais saborosa, mais aromática. As gorduras de outros animais, elas não são tão interessantes, até porque elas são muito rígidas, né? Ou rijas, não sei como é que fala, mas enfim. Porque compara uma barriga de porco, como que é a gordura, né? Pega um bacon, que ele já tá defumado, já tá tratadinho. A gordura do bacon, ela é macia. A gordura de um presunto, ela é macia. Agora, vai pegar uma gordura de bovina, pega a gordura da picanha. A não ser que você escolha uma carne muito, muito, muito boa, que tenha uma camada de gordura interessante, uma camada mais macia, geralmente ela não é tão interessante quanto a de porco. Ah, eu não posso usar então? Não, você até pode usar. A vida é sua, o recheio é seu, você usa o que você quiser. Principalmente quando você vai processar, né? Mas eu só tô explicando por que a suína é predominante. Eu posso usar creme de leite também, e é muito usado creme de leite com aves, peixes e crustáceos, porque são carnes mais delicadas, e o creme de leite é uma gordura mais delicada. Então acaba que usa para carnes mais delicadas, tudo mais delicado, né? Harmonização, não tem muita regra, não tem muito segredo, né? É você pensar em não sobressair ao ingrediente principal, e sim levantar o sabor dele, destacá-lo, né? Tempero. Também não existe um padrão para tempero, a não ser, por exemplo, você vai fazer a salsicha Viena, por exemplo. Essa salsicha Viena, ela tem necessariamente que ter aqueles temperos naquela proporção. Mas, falando em recheio no geral, você pode usar vários juntos, inclusive. Pode ser ingrediente fresco, ingrediente seco, ervas frescas,
especiarias, sem contar que a gente também vai fazer uma marinada antes de adicionar temperos, tá? E a gente tem também o agente ligante. O que é o agente ligante? É o que vai aglutinar esse recheio. No caso, a gente pode usar ovos, leite em pó, algum tipo de amido, como uma panada, purê de batata, arroz cozido, obviamente. E aí eu vou conseguir esse efeito de aglutinação para que ele não desmanche na hora que eu corte. E a panada, que eu acho que é os mais usados é ovo e panada. Quando não, a gente usa o leite em pó, a panada, os ovos, tudo, tá? Muito raro usar purê de batata e o arroz, mas não é um impeditivo, tá? E a panada não pode passar de 15% da receita. O que é a panada? É o pão umedecido, tá? Geralmente com leite, geralmente com leite. E aí, esse pão vai fazer esse papel de aglutinador. Acho que provavelmente vocês já usaram em algum momento da vida de vocês a panada sem saber que o nome era panada, né? Minha avó, por exemplo, usava para fazer almôndega. Só que ela pegava o pão dormido, né? O pão amanhecido, deixava de molho no leite, tirava o excesso, aí misturava com a carne moída, ovo e ajudava a dar aglutinação. Esqueci o que eu ia falar. Fui aceitar na Cláudia e esqueci o que eu ia falar. Mas enfim, vamos prosseguir. E aí, para você fazer o recheio, dependendo do seu objetivo, você vai escolher um método para ser feito. Existem 4 estilos que são os principais. O que a gente chama de simples ou direto, o camponês ou country, o gratin e o musseline. Eu vou especificar o que é cada um desses métodos, para aí então a gente entrar nas terrines, musselines, patês e galantine, tá? Porque aí vocês vão ver que vai influenciar diretamente no produto final. O método que você escolhe vai influenciar no produto final, tá? Então, o método direto ou simples geralmente é feito com carne e gordura suína e uma carne secundária. E aí, você vai fazer uma moagem progressiva para que você adquira uma emulsão. E ela finalizada no processador. O recheio da salsicha é um exemplo. A gente pode fazer patês, terrines e galantines, todos com esse método direto ou simples, que é um dos mais comuns, tá? Aí, olha como que é a confecção dele, as etapas. Isso vai acontecer praticamente em todos os métodos. Você primeiro vai marinar a carne e a gordura já cortada em cubos e vai gelar. Aí, tudo tem que estar gelado. Moedor, carne, lâmina, quando for usar o processador, tudo tem que estar gelado. Em alguns momentos, inclusive aqui no nosso país, que é muito, muito quente, a gente adiciona a mistura, quando a gente vai moer, gelo, tá? Para impedir que essa carne oxide, deteriore, porque ela vai passar por lâmina, ela vai passar por metal, né? E ela vai estar exposta à temperatura ambiente. Então, a gente costuma colocar umas pedrinhas de gelo. Para limpar o moedor, não sei se vocês já utilizaram, mas se não utilizaram, vão um dia utilizar. Quando vocês precisarem limpar esse moedor, vocês limpem com gelo. Vocês peguem as pedrinhas de gelo e moem ela, porque esse gelo ele vai tirar os resquícios de carne que estão ali
no moedor, tá? Pelo amor de Deus, não me enfia a mão lá dentro e liga, porque já deu um monte de merda isso aí, tá? Porque ele mói dedinho, mói mãozinha, então utilizem gelo para remover sujidades, né? Depois aí você faz a sanitização, tudo bonitinho, a desinfecção. É verdade, é perigoso isso aí. Tome cuidado. Oi? Nada, foi só uma piadinha. Pode continuar. A piada interna. E aí eu fico aqui, ó, boiando, né? Nada, eu só tava imitando, falando que é perigoso mesmo. Tome cuidado. É perigoso mesmo. A gente ouve cada história, assim, que Jesus, a gente fica até com medo de usar. Bom, a primeira moagem vai ser feita no moedor grosso, tá? Você vai retirar a carne gelada da marinada e vai passar no moedor grosso. Vai gelar por 15 minutos. Aí vai fazer a segunda moagem no moedor médio. Gelar de novo. Então veja que entre cada etapa você tem que gelar para não acontecer uma deterioração. Eita, chegou mais criaturas. O povo tá errando o horário da aula, hein? Misericórdia. Então, a primeira moagem foi no moedor grosso, a segunda no médio. Aí, a terceira moagem, na verdade, você vai processar de 5 a 10 segundos para que você obtenha uma massa homogênea e lisa. E aí, você vai adquirir a emulsão, tá? Você vai temperar essa massa carne, também chamada de recheio. Eu não gosto de chamar massa carne, porque massa carne é um termo muito industrial. E aí na cozinha clássica a gente chama de recheio. Mas eu tô adotando a massa carne porque tá no AVA de vocês. E aí na hora que vocês forem estudar não se confundirem tanto, tá? Aí você vai temperar com os temperinhos que você quiser. E aí você vai testar o tempero. Como eu testo o tempero? Vocês sabem que carne de porco, carne de frango, não se come cru. Então você não vai pegar lá um pouquinho de carne suína e experimentar ela crua. Pelo amor de Deus, né? Porque a gente sabe, carne de frango é a rainha das bactérias, né? Carne suína tem vários tipos de parasitas, inclusive tem um lá que vai comer cérebro das pessoas, uns negócios assim. Inclusive, eu conheci uma pessoa que tinha. Eu esqueci o nome dessa doença. Parece que tá comendo cérebro, assim. Aí a pessoa ela vive eternamente com medicamento porque não tem como fazer a retirada desse bichinho aí. Então, para testar, você vai escalfar. Vocês lembram dos ovos pochê, que são ovos escalfados? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Água fervente. Aí você vai pegar um pedacinho, um pouquinho desse recheio, envolver num papel filme, fazer uma trouxinha e deixa ali até cozinhar. Aí você vai experimentar. Opa, ficou bom? Beleza, posso usar. Não ficou bom? Importante, né? Esse recheio ele tem que aguardar na geladeira, pelo amor de Deus, tá? Porque senão ele vai perder o aspecto de cor dele e vocês vão ver daqui a pouco nas fotos quanto que o visual desse alimento é importante, tá? Aí você vai acrescentar decoração se tiver e cozinhar. Duas maneiras de cozinhar recheios. Isso vai servir para todos os métodos aqui. Ou em banho-maria no forno, ou vocês vão escalfar. No caso do escalfar, você vai envolver esse recheio no papel filme, fazer um cilindrinho bonitinho e escalfa ele. A temperatura interna máxima é entre 70 e 75 graus. E também é a mínima, porque é a temperatura de segurança, né? Atingiu 70 graus, a maioria dos micro-organismos vão morrer. Só não morre bactéria que esporula. Mas essas bactérias que esporulam também, o controle maior dela é no processo produtivo dela de solo, cuidar de solo, essas coisas, porque geralmente o solo é o solo que está contaminado, né? Então,
É isso, tem que estar entre 70 e 75. Mais do que isso, eu perco a característica tanto visual quanto sensorial, sabor, textura. Por quê? Porque ele vai ficar ressecado, tá? Então, todo esse trabalho que eu tive, veja, dá um baita de um trabalho, desde a escolha da carne, escolha da gordura, dá um baita de um trabalho. Então, como é que eu sei que tá 70 graus? Eu espeto no centro o meu termômetro e dá 70 graus, tá? Não deixem passar. E não pode estar menos, hein? Apesar que o porco acho que é 65, entre 60 e 65 graus a temperatura de segurança, tá? Mas enfim, vai no 70 que não tem erro. Aí a gente tem um método que ele é mais rústico, né? O country. Ele é carne e gordura suína com fígado suíno. Então, o fígado suíno é a carne secundária, tá? A textura e o sabor acabam sendo mais rústico, até por conta dos ingredientes. E, normalmente, a gente tem que inserir uma panada para conseguir dar a liga. Nesse, a gente já vai ter pedacinhos, né? Aquele outro, o anterior simples, ele é uma mistura homogênea. Esse aqui a gente já vai ter pedacinhos. Então, você vai marinar carne e gordura em cubos. Gela o recheio, gela o moedor, gela tudo. Aí vai fazer a primeira moagem no moedor grosso. Aí depois você vai gelar por mais 15 minutos. Só que aí a diferença tá aqui, ó. Você vai pegar metade dessa carne moída no moedor grosso e reservar na geladeira, obviamente, porque você vai usar para decoração, ok? Aí a outra metade você gelou, vai para o moedor médio, gelou, aí você vai processar com a panade que vai dar a liga aqui. E o ovo. Aí você vai ter essa mistura homogênea. Aí você vai pegar a decoração, né, que é aquela carne moída, e vai adicionar a essa carne, essa massa lisa. Aí vai temperar, testa do mesmo jeito que testa no simples. A decoração já foi adicionada, mas aqui nesse caso, se você quiser colocar pistache, azeitona, aí é nesse momento que você pode adicionar e vai cozinhar. O gratin, ele é muito semelhante ao método direto, mas ele vai ter uma pequena diferença. Parte da carne, a carne secundária, ela é selada, tá? Aí a gente sabe que a gente adiciona mais uma camada de sabor, cor, e aí ela também vai panada ou algum outro agente ligante, tá? Aí, qual que é a diferença aqui? Eu vou pegar a carne secundária em pedaços grandes, vou saltear no óleo, no azeite, na banha quente e vou deixar resfriar. Vou pegar a carne primária, vou cortar em cubos junto com a gordura, temperar, marinar, gelar e aí com a gordura e a panade, tá? Aqui tá O, mas é E. Aí vou fazer a primeira moagem no moedor grosso, vou esperar 15 minutos na geladeira, segunda moagem no moedor médio, gelar por mais 15 minutos, aí eu processo. Então, quer dizer, a carne secundária, ela passou pelo método direto, pelo método simples, tá? Aí eu vou pegar essa carne secundária que eu selei, vou misturar com a secundária. Então, aqui nesse caso, vocês não precisam ter regularidades no tamanho da carne, da carne secundária, porque a beleza dela vai ser quando você cortar a terrine ou a produção que você escolheu fazer. Geralmente você usa para terrine isso, tá?
você vai ter um mosaico, né? Vai ficar muito bonito. Tempera, testa o tempero, decoração e cozinha, tá? No mesmo jeito que a gente cozinhou os demais. E aí, por fim, a gente tem o método Musselini, que é o método mais delicado, então a gente vai usar para fazer recheios mais delicados. Então, que carnes que a gente considera delicado? Carnes brancas, né? Aves ou pescados, apesar que ave não é bem carne branca, né? Carne branca, ela é considerada carne vermelha, mas vamos lá. Mas acaba que ela é uma carne mais delicada do que uma carne de porco, né? Ela não é tão forte, ela é mais suave. Aí, de gordura, a gente costuma usar o creme de leite, porque ele é mais suave do que uma gordura suína. Tem que lembrar também que alguns pescados, alguns peixes são chamados de oleaginosos, assim como outros frutos do mar que são gordurosos, então a gente tem que pensar nisso, que ele também vai ter um teor de gordura ali. Então, o creme de leite acaba que ele suaviza ali. O agente ligante aqui geralmente é os ovos. Por quê? Porque se você parar para pensar, quando você faz uma panade, você acaba tendo uma diluição do sabor, você suaviza o sabor. Então, se eu colocar panade aqui também, eu já tenho um sabor mais delicado, ele vai desaparecer. Então, a gente usa os ovos que ele não rouba tanto sabor, ele tem mais o poder aglutinador mesmo, tá? Eita, quase que eu derrubei meu café aqui. Depois da moagem e da moagem não, depois do processamento, a musseline ela ainda é passada por peneira para ela ficar bem lisinha, bem homogênea, e aí a gente usa como base para mousses. Provavelmente, quem não tem afinidade com esses termos da charcutaria, pelo menos o musseline já ouviu falar, tá? Musseline de salmão. Esses caras que vão em reality show adoram fazer musseline de salmão, tá? Porque fica uma cor bonita e ele tem uma textura interessante, né? E é fácil de fazer. Você joga tudo no processador, tá pronto. Acho que até por isso a popularidade dele. Então, tudo tem que estar gelado, inclusive a lâmina do processador. Pega a carne em cubos com os ovos, sal, ovos ou clara. Por quê, gente? Eu não falei que o ovo tem função aglutinadora aqui? A gema, ela contribui com o sabor e com a emulsificação. Não sei se existe essa palavra, mas, enfim, inventei agora, se não existir. E a clara, ela tem esse poder aglutinador. Então, vamos supor que eu usaria 2 ovos. Eu posso colocar um ovo e 2 claras, sabe? Eu posso fazer esse blend, dependendo da função que eu quero dos ovos. Eu sei para que serve a gema, eu sei para que serve a clara. Aqui, o mais importante para mim é a clara. Então, eu posso colocar mais clara do que gema. Aí é óbvio que você vai fazer tudo pesadinho, bonitinho, e aí você bota na balança, tá tudo certo. Processar rapidamente, e aí você vai adicionando o creme de leite aos poucos para conseguir emulsionar. Aí você vai ter aquela mistura lisinha, homogênea. E, por que tem que ser rapidamente, acrescentando o creme de leite aos poucos? Se você bater demais, esse creme de leite vai acabar virando manteiga, né? Aí, e não é a textura que a gente deseja. Aí você passa pela peneira fininha, tempera, testa o tempero, acrescenta a decoração se quiser. Na musseline, muito raro colocar decoração, porque você tem um baita de um trabalho para conseguir aquela textura lisinha, homogênea, e aí você vai lá e vai colocar uma noz no meio, para estragar essa sensação leve que a musseline traz. E aí também vai cozinhar, tá? Aí, com essas 4
Com esses 4 métodos, conhecendo eles, eu posso realizar algumas preparações clássicas do garde-manger. Ontem, na aula, à noite, o pessoal, depois que eu dei toda a aula, falei tudo bonitinho para eles, montei um material lindo, maravilhoso para falar. A criatura me fala que patê para ele é de sardinha com maionese. Mas o patê de sardinha com maionese, dependendo da proporção de maionese para a sardinha, ele pode ser ou considerado um molho, que é derivado da maionese, ou se ele tiver uma boa quantidade assim de sólidos, né, ele pode ser considerado uma salada com molho de maionese, tá? Mas enfim. Os patês aqui, ó, na foto eu tô com um patê de foie gras. Veja só que o patê, ele é uma produção bem delicada, que você pode finalizar não, você pode utilizar na composição de canapés, você pode utilizar na composição de pratos, você pode servir só com pão ou torradinhas, né? Aqui nesse caso tem um pãozinho bem vagabundinho aí, né? E aí, para fazer complementação de sabor, tem um pedaço de figo, que também traz beleza, né, pra gente. Quebra a monotonia dessa cor, desse tom pastel aí do foie gras. E aí, vocês estão vendo o amarelinho? Provavelmente é manteiga, porque a gente pode usar manteiga também como gordura. Então, os patês, geralmente, a gente usa o método direto ou simples, né? Que é a mesma coisa. A textura do patê tem que ficar bem macia e lisinha. Às vezes, passa ele dependendo do resultado que você quiser, pode passar ele pela peneira também, fazendo o método Mussolini. E aí o consumo é feito da maneira que eu falei, né? Com pão, como aperitivo, composição de outros pratos. Veja, ele fica ainda sólido, né? Não é igual os creminhos que a gente chama de patê, que eles meio que desmancham. Eles estão mais para molho do que para patê. O patê ele tem que ter essa consistência um pouco mais firme, mas quando você coloca na boca ele desmancha. Aí, ó, geralmente, gente, os patês clássicos são fígados de animais, tá? Aí ontem me perguntaram, é só com fígado que pode fazer patê? Eu falei, respondi e vou responder para vocês também, apesar que vocês não perguntaram. No garde-manger clássico, geralmente se faz com fígado. Mas o patê é seu, você faz com o que você quiser, tá? É porque eu entendo como um método de aproveitamento, de você trabalhar essas partes que são mais desprezíveis, vamos dizer assim, e deixar ela mais atrativa. Você consegue conservar por mais tempo também. Então, assim, talvez o método seja ideal para fígado de animais, mas nada impede você fazer um de presunto, né? Ou um de peixes, frutos do mar. Enfim, o patê é seu, você faz o que você quiser. A gordura utilizada geralmente é a manteiga, porque ela é mais suave, né? E aí a gente percebe que essa produção, ela é uma produção que ela deve ser mais suave. Geralmente o tempero é erva fresca, tá? Geralmente. O mais famoso, acho que é o patê de foie gras, que ele é bem polêmico, né? O foie gras. Por causa dos animaizinhos que são maltratados para engordar o fígado do bichinho, né? Você tem que maltratar
Não sei. Você tem que maltratar o ganso ou o pato. Porque assim, eu não sei se vocês já foram no hospital, no médico, desculpa, e aí te falaram assim, ó, você tá com gordura no fígado, você tem que cuidar, tratar, porque é perigoso. E além de perigoso, ele te dá um mal-estar, né, por conta dessa gordura. Então não é saudável. Então, na verdade, para fazer o foie gras, você tem que adoecer esses animais. E aí, não vou falar que são os protetores dos animais, mas sim os protetores ambientais, né? Sempre estão na luta para fazer a proibição do foie gras. Só que o que acontece? Pelo menos aqui em São Paulo, aqui no Brasil, a gente tem legislações bastante rígidas em relação à Anvisa, e é tudo bonitinho. Só que existe uma exceção que é o que pega, que é a tradição. Então, acho que vocês viram uma época aí que eles estavam querendo. Espera só um pouquinho que o nariz fechou todinho. Não consigo nem falar. Hoje eu acordei em Londres, gente. Aqui na minha janela tá maior névoa. E aí meu corpo sentiu antes que eu, né? Porque o nariz fechou total. Bom, o que acontece? Quando é tradição, cultura alimentar tradicional, abre-se uma exceção. Então, teve uma época que queriam proibir o forno a lenha. Imagina, gente, pizza sem forno a lenha. Que tristeza que ia ser, né? Aqui em São Paulo, a cozinha paulista, ela é toda pautada no fogão a lenha, né? A cozinha caipira, ela é toda pautada no fogão a lenha. Então, esse projeto não foi para frente por conta disso. Só que, de fato, a lenha faz muito mal para a saúde, né? Faz mal para a saúde do manipulador de alimentos ali que está cozinhando, porque aquela fumaça ela é tóxica e ela pode provocar câncer ou outros problemas. E até para o comensal, porque a fumaça é tóxica, ela vai impregnar no alimento, apesar dela ser maravilhosa, deliciosa, ela vai te adoecer aos poucos. Existem alguns componentes que são resultantes dessa queima, né, da lenha, e fica na fumaça que pode ser tóxico, que pode ser cancerígeno, na verdade. E não é uma mentira, tá? Não sei se eu já contei para vocês que a minha avó, ela nunca fumou nem nada. E ela morreu com problema no pulmão e o médico falou que é muito, muito provável porque ela, quando morava na roça, cozinhava na lenha, que a lenha, ela é mais prejudicial do que a poluição, do que fumar. Então, enfim, não sei porque eu entrei no assunto da lenha, mas o ganso é a mesma coisa, né? O foie gras, ele é um alimento cultural. Os franceses adoram esse bichinho. Foie gras, na verdade, é fígado gordo de ganso. Só que a maior parte da produção mundial, 95%, ou seja, quase toda a produção mundial, é feita de pato, não de ganso, tá? Então, convencionou-se a falar que também é fígado de pato, foie gras, fígado gordo, tá? É uma carne muito delicada. Quando você vai preparar ela sozinha, você tem que pegar uma chapa, uma panela bem quente. Não precisa colocar gordura. Aí você vai colocar o foie gras, vai cortar um filezinho do foie gras, vai colocar, deu aquela douradinha, aquela tostadinha de leve, vira, porque não pode cozinhar muito, senão resseca também. Ela tem uma textura meio amanteigada, assim, sabe? E é por isso que ela também é uma das escolhas para fazer o patê, por causa dessa textura dela, tá?
Aí, como é que faz? O fígado tem que ficar bem limpinho, tem que tirar todos os nervinhos, todas as membranas, para quando, como o patê ele é delicado, você não pode sentir no meio alguma coisa sólida ali, né? Aí você refoga com cebola, alho, ervas. Essa parte do refogar é muito rápida, porque senão você resseca o fígado, tá? Então, ele mudou a corzinha lá, que aqui, ó, ele tá rosadinho, né? Quando ele muda a corzinha dele ali, já tá pronto. É muito rápido mesmo. Vai retirar o fígado. Vai pegar aquela panela, vai deglaçar com algum destilado ou algum vinho. Vai deixar o álcool evaporar, depois vai deixar reduzir. E aí você vai pegar esse molho, né, essa redução, a carne, e no caso aqui de gordura, usa-se a manteiga gelada ou creme de leite e vai processar. Aí vai processar, homogeneizar, emulsionar, tudo bonitinho. E aí vai passar pela peneira fina. E aí vai acondicionar ou em ramecãs, ou você vai pegar papel filme e fazer um cilindrinho. E aí vai resfriar. E aí consome-se frio, tá? Por isso que a gente aprende em cozinha fria, porque consome frio. Então, patê é basicamente isso, tá? Então, veja, ó, o fígado e a cor do patê. Então, ele muda bem pouquinho. Eu gosto não, né? Eu acho melhor, é porque eu não gosto de fígado. Eu acho que é o miúdo mais abominável da face da terra, é fígado. Mas isso é uma opinião pessoal minha. Não gosto mesmo. Mas eu acho que aqui o creme de leite, ele vai dar uma textura muito melhor pro patê, tá bom? Ele vai deixar ele mais liso. Aí as terrines, né? Para mim, a terrine é um dos pratos mais bonitos da cozinha fria, porque ele forma um mosaico. Quando eu experimentei terrine a primeira vez, o que me veio à cabeça, sabe aquele frio chamado rosbife? Não o rosbife com a peça de lagarto ou de filé mignon. Aquele é um frio, né? Um embutido. Deixa eu ver se eu pego aqui não. Não tá aberto. Espera aí que eu vou ver aqui não. Ô Senhor amado, Jesus crime. Rosbife. Se eu não compartilhar a tela, vocês não vão ver, né, gente? Hello. Compartilhei a tela errada. Dá um desconto. Sou eu que tô aqui. Ó, tá vendo? Sabe esse rosbife aqui? Que compra no mercado? Me lembrou um pouco, tá? Não que seja, o sabor é totalmente diferente, mas essa técnica, né? Porque ele tem uns pedaços de carne e tem essa massa em volta, né? Então me lembrou um pouco isso. Mas se você pegar Cerati, outras marcas, aqui ó, tá como rosbife alemão, mas aqui é uma terrine, tá? O nome dela é terrine. Assim, definição da terrine é uma massa carne, né, um recheio assado em banho-maria. O nome da terrine é porque justamente
para assar em banho-maria se colocava em formas de barro, terra, terrine, tá? Por isso que ficou o nome da forma. Hoje, a gente usa forma de metal com tampa. Se não há tampa, a gente usa papel alumínio, tá? Ela pode ser simplinha. Aí tá o exemplo do patê de campanha, que é só a massa country, o recheio country cozido com bacon, revestido de bacon. Ou ela pode ser super elaborada. Aí ele vai ter diversas camadas com diversos recheios. Então você pode pegar. Você pode fazer mais de um tipo de recheio e usar na mesma terrine. E aí que você cria mosaico, fica uma coisa linda, maravilhosa, tá? Bom, então eu posso usar vários tipos de massa carne, eu posso colocar pedaços inteiros de carne, posso colocar vegetais, azeitona, castanha, ovo cozido e também posso envolvê-la, tá? Geralmente a gente envolve em bacon, igual que nem tá aqui, ó, nessa foto, bacon. Gente, reparem que não tem nenhum bacon tostado, não tem nenhuma carne tostada, tá? Por quê? Porque atingiu 75 graus, tirou, tá? É temperatura de segurança. Não é ficar tostando bacon, não é nada. Eu posso envolver em fatias de presunto cozido. Então, nesses casos, eu vou forrar a forma e aí depois eu coloco a massa e aí fecho aqui, ó, com mais uma camadinha de bacon e tampo para cozinhar. Com presunto é a mesma coisa, tá? Posso envolver no esôfago bovino também. Posso fazer envolvido numa massa, uma massa brisée, um pouco mais firme. E aí ele ganha o nome de paton couté. É que vocês sabem que meu forte é falar russo, né? Não dá nem pra falar que o forte é falar alemão, porque eu passei vergonha, né? Na aula passada. E também ela pode ser envolvida por aspic, que a gente vai ver nas próximas aulas o que é aspic, mas basicamente ele é um caldo de carne, de frango gelatinoso. E aí a gente usa, ó, para dar uma finalização de brilho. Olha que linda que fica. Fica lindo, né? Óbvio que a gente finaliza depois que ela tá cozida e fria. Então, ou eu envolvo antes, nesses casos de bacon, presunto, esôfago ou massa, ou se eu quiser envolver de aspic, depois que ele estiver pronto, tá? Então, qual que é o método de produção? Você vai preparar a forma. Como que eu preparo a forma? Forrando de bacon, forrando de massa, forrando do jeito que você quiser. Professora, eu não quero forrar com nada. O que que eu faço? Aí você vai forrar com filme plástico, tá? Para você conseguir tirar da forma depois sem quebrar. Aí você vai preparar o recheio do jeito que você quiser, nos métodos que eu ensinei ali em cima, tal. Aí você vai pegar o recheio e vai prensar nessa forma, vai espalhar direitinho, vai deixar retinho. Gente, eu não sei se vocês repararam como essas produções são geométricas, né? Elas são muito perfeitas no formato delas, tá vendo? A redondinha, ela é redondinha. A retangular, ela não tem nenhuma imperfeição, assim, nenhum relevo. E essa daqui parece ser mais quadradinha, né? Ela também não tem nenhuma imperfeição, então tem que ser muito bem prensado. Aí você vai tampar a forma. Se não tiver a tampa da forma, papel alumínio com a parte brilhosa voltada para o alimento. Aí você vai assar em banho-maria, né? Aí aqui temperatura até 75 graus.
vai deixar ela esfriar, vai ainda lá na forma, tá? Você vai pegar uma tabuinha que caiba ali, igual a gente faz com bolo, e vai prensar, colocar uns pezinhos em cima e levar para geladeira por pelo menos 12 horas. Para que isso? Você vai deixar descansando para que a carne reabsorva os líquidos do cozimento, a gordura vai firmar e você vai compactar, você vai deixar ele bem geométrico se você fizer essa parte da prensa, tá? De maneira que quando você corte, ele não tenha nenhum buraquinho, ele não tenha imperfeições, ele não esfarele. Então, é de extrema importância. Outra coisa, vocês já repararam que a carne é como se fosse uma esponja, né? Você cozinha, você vai fazer um bife. Aí ele solta a água, o jus, né? Solta o jus, aí reabsorve. Solta de novo, reabsorve. Então, por isso que a gente tem que deixar ela descansando para reabsorver esse líquido da própria carne. Aí, passado pelo menos 12 horas, você vai pegar, vai desenformar. Se tiver envolvido em papel filme, você vai desembrulhar. E aí você pode cortar, servir. Tá? Aí tem o pâté croûté, que é a terrine envolvida de massa. Essa massa ela não tá muito bonita, esse acabamento aqui não tá muito bonito. Mas eu peguei essa foto porque ela tá com um corte muito bonito, tá? Então você vai revestir a forma com massa. Oxe, alguém chegou no final da aula. A Edna, ó. Chegou no final da aula, né? Já tá saindo, ó. Vocês são umas figuras. Então, em vez de eu usar bacon, presunto ou papel filme, eu vou pegar e vou fazer. Gente, olha a perfeição dessa massa. Faz igual na confeitaria, que é para não deixar nenhuma imperfeição. Tá vendo que aqui, ó, você não tem você não tem um volume maior aqui nas dobras. Nas dobras não, nas dobras, né? Enfim, é 90 graus certinho, a espessura tá igualzinha em todos os lados. Então, esse cuidado tem que ser muito bem tomado. Você vai espalhar o recheio. E aí você vai fazer uma tampa de massa e vai fazer uma chaminé. Uma não, pelo menos umas 2 chaminés. Como é que eu faço essa chaminé? Eu pego o bico perlê confeiteiro e enfio ele aqui na tampa, faço furo e deixo o bico de confeiteiro, tá? Porque durante a cocção, esse bichinho aqui, essa carne, ela vai começar a evaporar líquido e tudo mais. Essa chaminé é para sair esse vapor, para eu não criar pressão, não estourar a massa e também para ela não ficar úmida com aquela sensação de encruada. Esse é o primeiro motivo da chaminé. Aí levei a assar, tudo bonitinho. Banho-maria. Não, esse não precisa de banho-maria, não. Pode assar normal. Até porque se for banho-maria, nunca que a massa vai assar, né? Aí ele vai perder volume, tá vendo aqui, ó, que a carne, ela não tá ocupando toda a massa. Aí o que você vai fazer? Vai pegar o aspic, que é aquele caldo gelatinoso, e vai colocar através da chaminé que você fez, você vai aplicar esse aspic. De maneira que, se eu não tivesse aspic aqui, além de ficar um vão enorme e horroroso, ele não vai ficar com esse formato simétrico, né? Ele vai cair. Ele vai ficar uma coisa toda torta, assim, meio que teve um derrame. Então, a ideia é você preencher totalmente, ok? E olha como fica bonito o corte, tá? Também é servido frio. E aí vem as galantines e balotines.
Você vai pegar uma ave, desossar ela. Vai fazer uma massa cárnea com as sobras da ave. Você aproveitar a ave todinha, né? E aí vai fazer um formato de rolo. Vai enrolar no formato de rolo, basicamente. Vai fazer... Não chega a ser um rocambole, mas como se você estivesse enrolando um rocambole, ok? Bom, a princípio, pegava-se uma ave inteira, desossava ela, primeiro tirava toda a pele dela inteira, sem rasgar. É uma arte fazer galantine. Aí, desossava a ave inteirinha. Eu ensinei vocês a desossar a ave inteira, né? Aí desossa. Aí não precisa ser aquela desossa que você faz por dentro. Você pode abrir a coluna da ave e aí fazer a desossa mais facinha, tá? Aí, abria-se o bichinho inteiro num filé bem fininho, bem fininho, bem fininho. Hoje em dia já não se faz mais isso com a ave inteira. Hoje em dia pega-se o peito, a coxa, a sobrecoxa, que são as peças maiores do frango, né? Ou da ave, e aí você faz esse filezinho. Aí tudo que sobra da ave, você faz um recheio. Então aí você também escolhe como é que é o recheio que você vai fazer. Por quê? Porque eu posso pegar e fazer, por exemplo, o gratin. Eu pego toda a carne, processo ela. Os miúdos eu posso passar, pode ser uma carne secundária, eu posso passar ela, selar ela. E eu posso ter esses pedacinhos de miúdos, tá? E aí a montagem fica pele, o filezinho bem fininho da carne. Aí você põe o recheio. Aí você vai enrolar firmemente, tem que ir prensando ela, não pode ficar espaço. E aí você vai cozinhar ou em caldo, ou em água, ou em banho-maria, tá? E aí ele é servido frio também. Também é aconselhável fazer uma amarração nele para ajudar a prensar, tá vendo? Essas linhas significa que foi feita uma amarração com barbante. Aí aqui, ó, vocês conseguem enxergar a camada, ó. Tem a pele, aí tem uma camada bem fininha de frango. Aí aqui a gente tem o recheio com alguns pedaços. E aqui no centro parece ser um patê, mas pode ser qualquer outro recheio aqui, tá? Aí tem essa decoração brega aqui, mas o importante é que tá bonita essa galantine por dentro, assim, o corte dela tá bem bonito. Aí aqui a professora, a minha estagiária, a Caroline, eu desconfio que ela pegou uma barriga de porco, ela não pegou uma balotine, tá? Ela pegou uma porchetta. Porqueta que fala, né? Não é porchetta. Aí, mas vamos fingir que isso aqui é um frango, tá? Que vergonha, né, gente? Você vai fazer o mesmo esquema da galantine. Aí você vai envolver no papel alumínio, vai assar. Depois que você assa, você desembrulha e sela a pele do frango, porque vai ficar delicinha, né? Vai ficar crocante. E também é servido na temperatura ambiente, tanto a galantine quanto o balotine. Eu vou pegar uma foto na internet de balotine para parar de passar vergonha. Mas tá feio essas da internet, hein? Ah, nossa, esse acho que tá com a ave inteira. Tá feio, mas tá bonito. Ah, eu tenho que compartilhar com vocês. Esqueço que vocês estão aí, gente.
Ó, esse é feito com a ave inteira, o balotine. Só que assim, né? Ele não tá feito certinho, porque o certo é eu ter uma camadinha bem bonitinha. Se vê que ele não fez todo o processo, ele só desossou o frango e recheou, tá? Esse também não tá lá muito certinho, mas enfim, como ele tá tostadinho, se vê que ele foi selado, ó, depois da cocção. Ai, ai, será que ninguém nesse mundo sabe fazer balotine? Aliás, chama-se de galantine qualquer rocambole de frango, né? Hoje em dia. Você vai fazer um rocambole de frango, o povo chama de galantine. Mas vocês estão sabendo que não é, hein, galeras? Aqui, eu quero pôr esse. Ó, esse tá bonitinho. Mas dava pra fazer um pouquinho melhor. Não, mas se vê, ó, que foi empanado na panko. Tá errado. Ó, esse tá enrolado no bacon. O tradicional não é no bacon, hein, gente? Pelo amor de Deus. Não. É, gente, ninguém sabe fazer balotine nessa vida. Ai, ai, esse que bonitinho. Que é com a ave inteira. Aí você deixa a coxa. Fica bonitinho também. Pra servir, né? Se você vai montar no buffet, fica bonitinho. Aí eu só aconselho, né, a passar um papel alumínio aqui no ossinho pra ele não tostar. É, gente, tá difícil hoje em dia alguém fazer um balotine, hein? Será? Acho que esse é, hein, gente? Não, não é. É, mais ou menos. Vamos dizer assim que o povo anda meio rústico para fazer balotine, né? Mas a grande parada, assim, de fazer essas produções que eu falei hoje, que eu mostrei hoje, é você fazer uma coisa simétrica, delicada. Porque vocês lembram que eu dei aula sobre buffet? E nessa aula sobre buffet, a gente falou muito da questão de estética, que o próprio alimento serve como estética, né? É, acho que esse é uma balotine. Ó, se vê que tem um recheio aqui e outro recheio aqui, mas parece ser um pedaço de salmão, sei lá. Eu não sei ler em francês, só sei falar e ouvir. Ah, é risoto. É, não tá muito certo. É um recheio de risoto com só Jesus Cristo vai saber. Ou alguém fale francês, né? Mas deu para entender, né, o que é balotine. Quando a gente voltar às aulas, vocês vão fazer um balotine da Zora para professora, né? Sem fígado. Mentira, eu coloquei uma terrine de fígado para vocês, uma terrine country para vocês fazerem na apostila. Legal, né? E eu odeio fígado. Fígado para mim é o miúdo mais desprezível que tem na face da terra. Vocês sabem, né? É isso, gente. Não achei um balotine da Zora pra vocês. Ah, deixa eu falar um negócio da terrine também. Falar não, vou mostrar e falar, né? Tá vendo? Se você digita aqui no mecanismo de busca, que eu não vou ficar fazendo propaganda do Google, né? No mecanismo de busca da internet, terrine, você vai encontrar umas terrines mais classiconas, né? Tá? Que fica aparecendo embutido. O passion côté, né? Só que você também vai encontrar umas terrines
diferentonas, assim, de vegetais, isso aqui, ó, por exemplo, essa terrine aqui, aparentemente não, né? Até olhando aqui a receita agora, ela é uma mousse, né? Na verdade. Mas ela foi feita numa terrine. Então, num formato de terrine. Se você pegar a tradição da terrine como o nome do formato da forma, nome da forma, né? Terrine, porque é feita no negócio de terra, no negócio de barro, lá na forma de barro, aí se aplica. Então, na confeitaria, a gente também faz terrines. Essa daqui tá feia, mas tá bonita. Mas a gente costuma fazer em camadas. Então, por exemplo, você pode pegar e fazer sei lá, aqui tá tipo só morango, né? O povo adora usar uns morangos. Você pode pegar uma parte do morango, processar, ou processar não. Você pode pegar uma parte do morango, colocar açúcar, deixar macerar, dar uma macetadinha. Aí você pode adicionar alguma bebida alcoólica. No caso, existe uma que é com champanhe, morango com champanhe. E aí faz uma gelatina ali, com gelatina mesmo, tá? Se fizer com agar-agar, melhor ainda, porque vai aguentar mais tempo em cima de um buffet, tá? Bom, feito isso, você vai fazer uma camada mais transparente, mais translúcida, só com a bebida. Então, pegando o exemplo do champanhe, você vai pegar esse champanhe, vai adicionar uma calda de açúcar e vai colocar gelatina. E aí você vai pegar a forma, cobre com papel filme e aí você pode fazer camadas. Então, você pode fazer uma camada da gelatina de morango, uma camada de morangos picados, uma camada da gelatina de champanhe, enfim, céu é o limite, tá? O que eu posso fazer também? Eu posso pegar uma forma menor e fazer só a gelatina de morango. Aí eu pego uma forma maior e aí eu faço uma camadinha da gelatina que é translúcida, coloco a gelatina de morango. Depois que ela esfriar, eu coloco a gelatina de morango menor ali no meio, a terrine, já é uma terrinezinha. E aí eu completo com a gelatina translúcida. Então dá para fazer essas coisas na confeitaria também. Aí você vê que o pessoal faz de vegetais, né? Isso daqui, pelo jeito, é vegana, tal. Usa a técnica, né? Utiliza a técnica e aí chama tudo de terrine. Mas isso aqui, por exemplo, ó, terrine de queijo com frutas secas, isso daqui é uma mousse. Na apostila de vocês, eu coloquei uma mousse de azeitonas para fazer. Porque é a minha preferida, né? Aí eu coloquei minhas receitas preferidas para eu comer algo feito por futuros chefes. Mas, ó, aqui o passion cruté. Ó, tá vendo? Ficou pouquinho espaço, mas mesmo assim ele tá preenchido com as piques. Se eu não preencher com as piques, ó como é que fica. Tá? Não fica legal. Ó, outra terrine doce. Essa tá feia. Ah, teve um desafio no MasterChef, né, de terrine doce. Bonita essa. Ó, vocês percebem que o grande tchan dessas terrines é a estética, o formato. As que têm o formato mais lisinho, assim, mais simétrico, é as que chamam mais atenção. Porque vamos combinar que os bagulho feito de fígado, né, desses coisas tudo, não é grandes coisas, não é muito agradável, né? Quer dizer, tem gente que gosta, mas enfim, não agrada gregos e troianos. Só Jesus sabe o que é isso aqui. Ah, acho que é as pique.
Então, só para vocês terem uma noção, assim, que esses pratos, eles têm toda uma preocupação com textura, com sabor, com combinação, tudo mais. E são trabalhosos, mas o grande tchan deles é ajudar a enfeitar a mesa do buffet, né? Ele é um ponto focal. A terrine, ela é um ponto focal. Por quê? Porque ela dá um baita de um trabalho e ela é muito bonita. E aí, se eu vou servir num buffet, eu já sirvo fatiada. Tô funcional. Terrine de frango. Olha lá, terrine de champanhe com frutas. Só que não ficou bonita, né? Ó, todos quanto é tipo de terrines. Também não pode exagerar muito, né? Porque dá um baita trabalho fazer a terrine. Você vai lá e esconde ela, tem a dó, né? Então, tudo que dá muito trabalho e que fica muito bonito, a gente dá destaque. Ah, então, quando você for fatiar, lembra, ó, geralmente quando você serve assim, ó, fatiados, deixa um pedaço, né, inteiro, e o restante fatiado, mas aí não trocar a ordem da fatia para ficar com uma simetria boa aos olhos, né, que não incomode os olhos. Essa hora de me dar sono, gente. Vocês devem estar dormindo aí. É isso, gente. Terrine tá programado pra gente fazer a gosto de Deus, quando Deus quiser. Infelizmente, né? Vamos ver, parece que essa semana eles vão falar pra gente o que vai ser da nossa vida até o final de maio, né? O governador, né? Mas eles estão estudando o lockdown. Triste, né? Foram todos assistir desenho, essas criaturas. Vocês estão aí? Eu vi hoje de manhã. O que aconteceu hoje de manhã, Paty? Eles estão estudando decretar lockdown. Foram os cientistas que estão, como é que fala? Indicando? Recomendando, né? Recomendando. Cara, a gente não vai voltar. Ai, gente. Meu, Já a não. melhor é da A Carol, gente não porque vai eu fico voltar. rindo aqui enquanto o microfone tá desativado. Melhor que ver Oxi, na rindo Disney. do quê? Eu tô falando sério, de um assunto Tá sério. falando sério, só que o jeito Você vai continuar crítico de gravando, ver cara? as coisas é muito... é muito hilário, é muito bom. Ai, que bom, que feedback interessante.